E aí, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher a orquídea que você vai comprar, né? Hoje o mercado de flores tem 1 milhão de opções diferentes, tipos diferentes. Ao longo do ano você tem vários tipos de espécies, cores, variedades que vão florescendo e que são ofertadas em todos os lugares, né? Claro que tem algumas cidades que tem poucas floriculturas ou pouca demanda de flor e aí acaba ficando mais difícil conseguir ou encontrar as orquídeas para comprar. Mas é importante você saber como escolher quando você tiver a oportunidade de comprar, né? Tanto para você dar como presente ou para você, para sua coleção, né? E se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo e vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Como eu havia falado, eu trouxe aqui alguns exemplos. Desde quando a gente começou a produzir orquídea, isso já tem uns quase 10 anos, ou até mais, nós tínhamos dificuldade na produção e aí nós fomos aprendendo, né, como que as plantas deveriam ser para a gente poder ter um produto de qualidade. Lembro que quando a gente começou a comercializar, o meu sócio ele já tinha as plantas e estava num orquidário extremamente escuro e o substrato já estava passado, então quando alguma planta florescia, a gente replantava e trazia para vender. Claro que informava para o cliente que a planta estava replantada. Mas não era bem como eu queria comercializar a planta, né? Hoje, uma planta que nós cultivamos, vamos usar esse exemplo aqui, ó. Eu sempre sonhava em poder pegar a planta sem ter medo do vaso cair. A gente usa brita como dreno e isso coloca um pouco de peso na planta, né? Não é obrigação da planta que você está escolhendo ter essa estabilidade toda aqui, como eu vou mostrar algumas que não tem. Mas você precisa estar sempre atento às raízes. E as raízes só ficam bem quando você tem uma iluminação boa. Então foi um trabalho de trocar o telhado para poder melhorar a iluminação, aumentar o volume de raízes e fixação num substrato novo, aerado, várias experiências para chegar num substrato de qualidade. Testes de adubação para você poder conseguir fazer com que a planta tenha um desenvolvimento satisfatório e forme uma flor bonita. Essa daqui é uma Miriam Suzuki. Olha como ela está bem enraizada, né? É uma planta que foi replantada. Mas mesmo assim ela está super enraizada no substrato. Você consegue ver que é estável, né? E era esse o objetivo que a gente tinha desde o princípio, né? De ter plantas que estivessem bem enraizadas e com qualidade. Hoje, o mercado de flores no Brasil, ele foi crescendo e ele tem um conceito que é muito talvez de outros países, da flor ser descartável. Então, assim, já existe hoje muita produção de flores com esse intuito, de poder produzir volume, que a flor está bonita, mas se não está bem enraizado, tudo bem. Eu vejo isso em alguns Phalaenopsis, mas eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente os Oncidiums. É muito comum você ver ele para comercializar com quase nenhuma raiz. E você observa que ele tem uma parte de folha muito bonita. Ou seja, essa planta é muito bem adubada, está num ambiente muito controlado. Mas ainda tem algumas falhas no cultivo, por isso que não tem um enraizamento satisfatório. Na verdade, o Oncidium Aloha ou os Oncidiums, eles parecem açúcar para caramujinho, sabe? Então eles sempre comem muitas raízes dele. E aí por isso que normalmente eles estão assim. Aqui eu já firmei bastante, viu, gente? Mas só tem essas raizinhas daqui de cima. Ele está totalmente solto. Consegue ver que ele está totalmente solto praticamente? Então assim, hoje você percebe muita produção de planta com esse padrão. Que a preocupação é a planta tá bonita, a altura, número de flores, mas se não está enraizado, está tudo bem. Na verdade, é um motivo que eles não permitem nem reclamação. Então, assim, eu não posso nem reclamar. O que eu posso fazer é tentar escolher os fornecedores com que a gente trabalha para poder ter uma qualidade de cultivo melhor nesse tipo de planta aqui. Até os Oncidiums, o que eu mais tenho feito lá em casa, lá na chácara, é pegá-los, né? Porque acabar passando a flor, e colocar eles em madeira, porque aqui eu consigo fazer um enraizamento de mais qualidade, ainda fica mais charmoso quando floresce. Esse daqui tá com as folhinhas amarelas porque ele estava sem raiz e nós plantamos ele aqui, só o bulbo novo que enraizou e agora que vai desenvolver bem. Mas já deu flor, ó, tá bem bonitinho. Então, é importante você observar a planta, né? E também o objetivo que você tem com aquela planta. Se for para dar de presente, é importante que a planta esteja com um padrão
né, bem hidratado, principalmente com as Phalaenopsis. Por quê? Quando a planta está com as folhas murchas, né, aquela coisa mole, significa que ela já passou por um estresse de falta de água, de desidratação, né? E aqui, ó, a gente observa os botões. Eu peguei um outro exemplo aqui para mostrar botões que não vão abrir. Espero que a câmera consiga pegar, mas esse daqui, ó, é um exemplo de um botão que não vai abrir. Esse amarelinho aqui do centro, ó. Os botões, eles têm o risco de não abrir por conta da variação de temperatura, por conta do transporte. Então, essa daqui é um outro exemplo de Phalaenopsis muito lindo, que eu vou tentar ensinar vocês a observar algumas características na planta, para vocês saberem como comprar, né? Então, os botões, como eu estava falando, quando eles mudam de cor, normalmente eles não vão abrir. Claro que ela tem muitos outros botões e só um botão a menos não vai fazer falta, né? Mas para dar de presente é legal porque a durabilidade da planta vai ser muito maior, tá? O mais importante, no meu ponto de vista, é você olhar para a planta. Eu sei que a flor encanta. Todo mundo olha para a flor e a flor é o que chama a atenção. Mas principalmente, se você vai cultivar a planta, pense no vaso, na parte vegetativa da planta e não somente na flor. Eu trouxe aqui outro exemplo, ó. Esse daqui é legal para mostrar uma folhinha antiga, que está até com as manchinhas amarelas, feia, mas que a folha nova está muito saudável. Você observa que o bulbo está lisinho, né? Está bem enraizada, você segura e não cai. Isso aqui até não faça em exposições ou observa antes se está bem enraizado para poder fazer isso. É porque eu realmente gosto de comercializar a planta nesse estágio, que ela já está enraizada. Mas se ela foi replantada recentemente, ela tem raízes, mas não está tão firme, então é melhor não pegar pela planta. Eu pego porque eu já batendo o olho eu sei se ela está muito enraizada ou não. E o vasinho que a gente usa também, ele tem uns vincos pequenos que propicia essa estabilidade. Por isso que eu uso esse modelo de vaso. Mas isso é uma característica nossa, da nossa produção. Quando você vai no mercado, por exemplo, comprar uma orquídea, observa se as flores não estão levemente murchas, se o botão não tá desidratado. Quando eu falo desidratado, é claro que é uma experiência minha, eu olho e eu já sei. Mas você que não tem tanta experiência, seria realmente a planta estar sem brilho. Já aconteceu comigo, recentemente até, de eu receber uma caixa de Phalaenopsis que as flores estavam murchas, entendeu? Então assim, provavelmente essa planta passou sem água há muito tempo. Eu falo pro pessoal, as plantas de mercado, elas não são ruins, elas são plantas que dão para se cultivar. O problema é armazenagem, transporte e cuidado. Aqui na loja a gente consegue molhar as plantas, temos luz natural. No mercado normalmente isso não acontece. E então as plantas realmente são tratadas como eu falei, elas são tratadas um pouco como plantas descartáveis. Claro que existe todo um pensamento a respeito dessa produção impecável, né? Que muitas vezes é produzida para o mercado, que são plantas que não precisam de defensivos, porque estão em ambientes extremamente estéreis, e aí quando ela sai para o mundo real, ela começa a dar bactéria, começa a dar fungo, começa a dar um monte de problema. Então assim, não é falando mal das plantas de mercado, mas todo mundo que cultiva orquídea sabe que muita coisa ruim é vendida em mercado. Então é para você saber escolher, sabe? Aí a gente vai principalmente nas Phalaenopsis, porque as Cattleyas você já vê se o bulbo está hidratado, se tem raiz, se a flor está nova, né? Agora no Phalaenopsis é importante, principalmente porque a maior parte deles são produzidas em vasos transparentes. É importante você observar em que tipo de substrato que ela está, porque isso vai definir quanta água você vai dar para essa planta, né? E observar as raízes, né? E as folhas. Normalmente, se a planta já perdeu muitas folhas e tiver com poucas folhas, ela pode estar com um problema. Então, uma Phalaenopsis com mais folhas é muito mais bem-vinda, tá? Muito mais forte e melhor. Também dá para perceber se a planta está com a flor murcha ou não, que aí você vai saber se ela está boa para você levar ou não. Às vezes a planta está boa, mas a flor já está passando. E aqui eu vou mostrar dois tipos. Esse daqui está em chip de coco, que é um substrato mais úmido.
né? E você observa que tá com muitas raízes boas, tem um vasinho no fundo que é para poder drenar bem esse buraquinho no vaso plástico. Esse daqui é um outro produtor. Eu não vou falar nomes, mas é um produto muito bom. Você observa pelo perfil da planta, a folha durinha, ó, forte, e o volume de raízes, né? Você vê que ela tá bem enraizada. Como eu não sou ligado a nenhum produtor de Phalaenopsis, eu posso falar bem livremente. Todos os Phalaenopsis que são produzidos com aquela fibra de coco, todas as marcas que produzem com aquela fibra de coco, eu nunca gostei do produto. Passa rápido, não para em pé, tutoramento estranho, sabe? Não recomendo, não é a melhor Phalaenopsis que você vai poder comprar. E realmente a questão, às vezes, de comprar a planta, tem que ter um olho um pouquinho mais aguçado ali, treinado, para não levar um problema para casa. Então, assim, tenta buscar essas características. Planta com muitas raízes, planta com boa hidratação, porque se ela está bem hidratada, ela tem muita raiz. Muito difícil dela estar bem hidratada e não ter raiz. E, claro, se você... Quem está comprando orquídea florida quer a flor, né? E observar a característica da flor. Normalmente, quando a flor está passando, tanto da Cattleya quanto do Phalaenopsis, ela perde a textura, né? Vou pegar aqui uma Cattleya. Quem conhece uma Cattleya florida pessoalmente vai saber que a textura é aveludada, é viva, sabe? E quando você olha uma Cattleya que está passando, ela é mais opaca, mais seca. E as Cattleyas principalmente começam a passar na borda, né? Começa a secar as extremidades das pétalas. E o centro permanece vivo mais tempo. Então é observar essas características e também comprar em local confiável. Por quê? Eu sempre tive a política de não vender planta recém-replantada, com nenhum tipo de problema, com um enraizamento de qualidade. Mas tem que ver que nem todo mundo faz isso. Em exposição mesmo, o que você mais vê é planta recém-separada, colocada com esfagno e pronta para vender. Então, assim, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Se o cliente está informado e concorda em comprar, perfeito. Mas aqui comigo, eu nem planta sem plantar eu vendo, porque eu não gosto de vender uma planta que não está estabilizada, que não está pronta. E eu acredito que você tem que confiar em quem você está comprando. É importante sempre, né, quando você for comprar, você saber que planta é que você está levando. Muitas vezes, principalmente para iniciantes, saber que é uma Cattleya e não um Phalaenopsis faz toda a diferença. Porque a informação que é para cultivar uma Cattleya e fazer ela florir de novo, não tem nada a ver com uma informação para um Phalaenopsis. Então, sempre quando as pessoas me procuram, eu falo, qual planta você tem? Aí ele, é uma orquídea, por exemplo, né? Aí eu vou ter dificuldade de orientar. Então, assim, não que você tenha que saber o nome de tudo. Quem coleciona gosta de saber o nome. Mas saiba pelo menos o gênero, porque já vai te adiantar muita coisa quando você for buscar informação. Eu sempre tentei passar isso para as pessoas que compram comigo, porque é o pensamento que eu tenho e é a maneira que eu gosto de produzir. Mas eu gosto de comprar dessa maneira também, tanto que normalmente eu seleciono os fornecedores que eu vou comprar para que tenha um produto que atende à qualidade que eu prefiro ter, entendeu? E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Como vocês olharem, espero ter passado isso, como escolher a planta que vocês vão levar para casa. Pensa na raiz, pensa na planta e por último na flor. A flor vai vir de novo. A planta, se não tiver boa, ela vai ter problemas, então ela pode não florir de novo. Então, escolha mais pela planta do que pela flor. E é o que eu quero ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente tem um vídeo mostrando toda a loja, que muitas pessoas já pediram, e outro vídeo sobre fungos também, porque são vários tipos que a gente vai falar sobre eles. Até o próximo. Obrigado.